A primeira dica para rodar em areia fofa é fazer o ajuste correto da calibragem dos pneus. Como nós estamos andando em um lugar que o carro tende a afundar, é importante que você baixe a calibragem dos pneus para que aumente a superfície de contato dele com a areia. Quanto maior a superfície de contato, mais ele flutua. Só que existe um limite do quanto você pode baixar essa calibragem, porque corre o risco de, ao estar muito baixa, o pneu sair da roda. No meu caso, eu uso cerca de 18 libras para andar em dunas, com um Defender 110, que é um carro pesado. Você deve ir fazendo certos testes para ver com qual calibragem o seu carro se comporta melhor. Essa dica é a mais importante sobre areia. Outra dica que vai fazer muita diferença no seu desempenho é conhecer os recursos que seu carro oferece. Na areia fofa, o problema maior é a falta de aderência, então o uso do bloqueio é totalmente indicado. Faz o carro trabalhar com muito mais tração entre uma roda e outra e entre os eixos. Mas também existe o aspecto do uso da reduzida do carro. Quando você está usando o carro na reduzida, na caixa baixa, a distância da marcha que você está para a próxima marcha e para uma marcha abaixo é bem menor do que na escala normal do carro. Isso permite que você consiga trocar de marcha dentro do obstáculo. Então estude seu carro e conheça o comportamento dele com o uso de cada ferramenta dessa. A terceira dica está relacionada à fluidez no deslocamento pela areia. Para iniciar o deslocamento, é importante sair com suavidade. Se você acelerar agressivamente, como se fosse patinar o carro, é isso que vai acontecer e o carro vai afundar, porque na areia solta o carro patina bem mais fácil. Depois que o deslocamento inicia, você tem que encontrar uma aceleração e uma velocidade que faça o carro flutuar pela areia. É como você vê um barco se deslocando. Quando ele inicia o deslocamento, ele empurra bastante água e depois flutua levemente pela água. O carro é igualzinho na areia. E quanto mais você fizer isso, mais obstáculo de areia fofa você supera. A quarta dica para pilotagem na areia é um erro que quase todo mundo que está iniciando comete, que é frear na areia. Quando você está na areia fofa e o carro está se deslocando, é importantíssimo que você freie somente com o freio motor, tirando o pé do acelerador e deixando o motor parar o carro. Se você pisar no pedal do freio, é certo que a frente do carro vai afundar daquela arrastada e você vai ficar atolado. Então, para parar o carro na areia fofa, é sempre tirando o pé do pedal do acelerador e nunca pisando no freio. A quinta dica é sobre comboios. Off-road é uma coisa que a gente pratica entre amigos e isso inclui ter mais de um carro fazendo off-road e trilhas. Acontece que nessa situação é muito importante que você deixe uma boa distância entre um carro e outro. Isso para evitar que, por causa do carro da frente, você tenha que frear, por exemplo, dentro de um obstáculo. Além disso, é possível que o carro da frente não tenha o mesmo ritmo de flutuação na areia do que o seu. Sempre que um carro anda perto do outro na areia, é quase certo que um dos dois vai atolar. A sexta dica entra no campo da segurança. Quando você for transpor uma duna alta, como essa que está aqui atrás de mim, é muito provável que na primeira tentativa ou na segunda você não consiga subir a duna toda e tenha que voltar. Em hipótese alguma, manobre o carro para voltar de frente. Faça sempre o retorno até a parte plana de ré. Porque se você tentar fazer esse retorno, o risco de capotamento lateral do carro é enorme, quase certo numa duna como essa. E nesses casos, seja na areia ou na lama, se você tiver um risco de capotamento lateral, é importante que você feche o seu vidro, porque existe uma tendência quase que instintiva da pessoa, ao sentir que o carro está tombando, põe o braço para fora. E aí você já sabe, né? Os ferimentos vão ser gravíssimos. A sétima e última dica também é sobre segurança. Quando você vai transpor uma duna que é alta como essa daqui, em formato de morro, é importante que antes de fazer a primeira passagem pela duna, você verifique como é o lado de lá dela. Pode haver um grande barranco ou uma área intransponível. Além disso, existe o risco de terem outras pessoas praticando off-road onde você está e elas estarem no sentido contrário na mesma trilha que você, e isso pode gerar um acidente grave.